Tem uma dor específica que é completamente diferente de todas as outras formas de dor que existem num relacionamento. Não é a dor de um término comum, onde as coisas simplesmente não funcionaram mais entre duas pessoas. Não é a dor de uma briga que foi longe demais e que destruiu algo que poderia ter sido consertado. É uma dor com um sabor diferente, mais amargo, mais corrosivo, que vai direto para um lugar muito específico da sua autoestima. É a dor de ser trocado. De olhar para aquela situação com toda a lucidez dolorosa que ela exige e perceber que a pessoa que você amou com tudo que tinha, que você priorizou acima de tantas outras coisas, que você colocou no centro da sua vida com uma generosidade que talvez nunca tenha sido completamente reconhecida, simplesmente decidiu que outra pessoa valia mais, que outra coisa valia mais, que qualquer coisa em algum momento passou a valer mais do que você. E esse detalhe, essa troca específica, tem um efeito diferente e mais devastador do que a maioria das pessoas admite abertamente, porque não é só a perda que dói. É a comparação implícita e constante que a sua própria mente começa a fazer automaticamente, sem você pedir, sem você querer, sem você conseguir desligar. O seu cérebro começa a trabalhar contra você de forma implacável. Começa a tentar encontrar respostas para perguntas que machucam só de serem feitas. O que o outro tem que eu não tenho? Onde eu falhei? O que eu fiz de errado ou deixei de fazer certo? Por que eu fui avaliado e considerado insuficiente? Por que depois de tudo que eu dei, depois de tudo que eu ofereci, de tudo que eu abri mão, eu ainda não fui suficiente para ser a escolha definitiva? Você já ficou preso nessa espiral, rodando nesse loop por horas, por dias, por semanas inteiras, numa comparação silenciosa e constante que não te leva a lugar absolutamente nenhum, que só te faz sentir progressivamente menor, mais inadequado, mais descartável do que você realmente é? Se a resposta é sim, precisa ouvir o que eu vou te dizer agora com toda a atenção que você tiver disponível. O problema nunca foi você, nunca foi a sua insuficiência. Foi a incapacidade da outra pessoa de reconhecer e honrar o que tinha em mãos. E existe uma forma concreta, testada por séculos de sabedoria filosófica real, de transformar essa dor específica e essa raiva específica, de ter sido trocado numa das forças mais poderosas que você já desenvolveu na sua vida inteira. Nesse vídeo, você vai aprender 8 comportamentos que vão fazer quem te trocou começar a sentir sua falta de uma forma que ela mesma não vai conseguir explicar nem nomear. Não através de jogos baratos, não através de manipulação disfarçada de autoconhecimento, mas através de uma transformação genuína que começa por dentro e aparece por fora de um jeito que é impossível de ignorar. Fica até o final porque o 8º comportamento é o mais poderoso de todos. 1. Desapareça da vida deles com classe e sem drama. O primeiro comportamento é também o mais difícil de executar com consistência, porque vai completamente contra o impulso natural mais primitivo que você sente depois de ser trocado. Quando alguém te troca, algo dentro de você grita para agir, para reagir, para aparecer de alguma forma, qualquer forma, para mandar aquela mensagem que ficou guardada na cabeça há dias, para verificar o perfil nas redes sociais com uma frequência que você mesmo sabe que não faz bem, para tentar entender o que está acontecendo com a outra pessoa, com quem ela está, o que ela está sentindo, se ela está bem, se ela está mal, se ela está pensando em você, para tentar manter algum tipo de conexão, qualquer fio de contato, porque a ausência total e real parece insuportável demais para ser mantida. E é exatamente porque esse impulso é tão forte, tão humano e tão compreensível, que você precisa fazer o oposto. Com classe, com dignidade inabalável, sem anúncio para ninguém, sem drama que chame atenção, sem despedida teatral, sem post de indireta que deixe claro para o mundo que você está sumindo de propósito. Você simplesmente some, de forma elegante, de forma silenciosa, de uma forma que não pede permissão e não deve explicação a ninguém. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos que já existiu, escreveu há mais de 2000 anos uma frase que ainda hoje corta com uma precisão impressionante. O poder verdadeiro nunca precisa se anunciar. Essa frase se aplica com uma força particular a esse momento específico da sua vida.
Quando você desaparece da vida de quem te trocou sem fazer barulho, sem transformar esse desaparecimento num evento dramático, que só confirma o quanto você ainda está afetado e o quanto essa pessoa ainda ocupa espaço dentro de você, você faz algo que a pessoa absolutamente não esperava. Você tira dela o prazer silencioso do controle. Porque uma verdade pouco confortável e raramente dita sobre ser trocado é que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a pessoa que troca espera continuar tendo alguma forma de poder sobre você. Espera continuar sendo o centro da sua atenção, agora reembalado na forma de mágoa visível, de ciúme demonstrado, de obsessão que confirma que ela ainda importa muito para você. E quando você não entrega nada disso, quando você simplesmente desaparece da forma mais serena e mais digna possível, você desarma completamente esse mecanismo de controle. O silêncio da sua ausência começa a pesar de uma forma que nenhuma reação emocional sua jamais pesaria. A pessoa começa a perceber, talvez pela primeira vez com clareza real, que o espaço que você ocupava na vida dela era maior do que ela havia calculado. E essa percepção, que só nasce com a ausência verdadeira e não performática, é o ponto de partida de tudo que vem a seguir. Desapareça com classe. Não é estratégia, é dignidade. E é o ato mais poderoso que você pode fazer agora. 2. Torne-se completamente imprevisível. Existe um princípio psicológico profundo e bem documentado que os estoicos entendiam de forma intuitiva muito antes da psicologia moderna existir como campo de estudo. Os seres humanos valorizam genuinamente, de forma visceral e quase automática, o que não conseguem prever. O que é constante perde o brilho. O que é garantido perde o valor. O que está sempre disponível se torna invisível com o tempo, não porque deixou de ser bom, mas porque a mente humana se adapta ao constante e para de registrá-lo como especial. E quem te trocou, com toda a probabilidade, tinha você como uma constante. Sabia como você reagiria em cada situação. Sabia o que você faria quando estivesse com raiva, quando estivesse feliz, quando estivesse inseguro. Tinha um mapa mental bastante completo de você construído ao longo do tempo, e esse mapa te tornava previsível de uma forma que, mesmo que nunca tenha sido dito em voz alta, tirava de você parte da sua força magnética. Porque o previsível não fascina. O previsível não ocupa os pensamentos de ninguém nas madrugadas. O previsível não gera aquele tipo específico de saudade que questiona, que dói, que faz a pessoa se perguntar se tomou a decisão certa. O segundo comportamento poderoso é se tornar completamente imprevisível. Mas aqui existe uma distinção fundamental que precisa ser entendida desde o início para que esse comportamento funcione de verdade. A imprevisibilidade que transforma não é a imprevisibilidade calculada. Não é você planejando surpresas para ser visto de forma diferente. Não é uma estratégia construída conscientemente para confundir a outra pessoa. É a imprevisibilidade que nasce como consequência natural e inevitável de você parar de viver de acordo com as expectativas de qualquer outra pessoa e começar a viver de acordo com quem você realmente é. Quando você para de ser quem os outros esperam que você seja, quando você começa a fazer escolhas baseadas nos seus valores mais profundos e nos seus desejos mais reais, em vez de fazer escolhas baseadas no que vai agradar alguém ou confirmar a imagem que já tem de você, você naturalmente se torna impossível de mapear. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou o filósofo mais admirado de sua época, dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele cujas ações não podem ser previstas pelos que o cercam, porque elas não respondem às expectativas alheias. Elas respondem à sua própria natureza mais profunda e mais verdadeira. Comece a fazer coisas que o você de antes não fazia. Explore interesses que estavam guardados há tempo demais. Apareça em lugares novos. Construa uma versão de si mesmo que nem você mesmo conhecia por completo. Essa transformação genuína, feita sem audiência, sem performance, é o que cria em quem te trocou uma dúvida que não para de crescer. Quem é essa pessoa agora? O que mudou nela? Por que eu não consigo parar de pensar nisso? Pare por um segundo agora e deixa o like nesse vídeo. 3.
Invista em você com uma intensidade que assusta. Esse comportamento tem uma qualidade específica que o diferencia de tudo que parece igual na superfície. E que, se você não prestar atenção nessa distinção, pode acabar fazendo a coisa certa pelo motivo errado, o que inevitavelmente gera o resultado errado. Não é o investimento em você mesmo que você faz para ser visto evoluindo. Não é a academia para ter um corpo que apareça bem nas fotos. Não é o curso para colocar no currículo e mostrar que está ocupado e produtivo. Não é a viagem para aparecer nas redes sociais com aquele ar específico de pessoa que seguiu em frente e está muito bem. Obrigado. Essas coisas não são necessariamente ruins, mas quando feitas com a motivação de ser visto por quem te trocou, elas não são investimento em você. São performance para uma audiência de uma pessoa. E performances não transformam nada de verdade, porque quando o palco se fecha, você continua sendo exatamente o mesmo que era antes. O investimento real que gera transformação real é diferente em sua natureza mais fundamental. Você começa a se tratar como a coisa mais importante que existe na sua vida, com uma seriedade, uma consistência e uma dedicação que talvez você nunca tenha tido antes, simplesmente e honestamente porque você entendeu que é isso que você merece, não como consequência de ser escolhido por alguém, mas como ponto de partida de tudo. Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo e ainda assim encontrava tempo para escrever diários de autoconhecimento antes do amanhecer, registrou algo que atravessou séculos e ainda ressoa com uma clareza impressionante. O maior desperdício que um ser humano pode cometer é gastar sua energia tentando mudar o que está completamente fora do seu controle, enquanto negligencia o único jardim que de fato lhe pertence, que é a si mesmo. Depois de ser trocado, você tem uma escolha concreta, urgente e com consequências reais. Colocar sua energia monitorando o que a outra pessoa está fazendo, sentindo, escolhendo, ou colocar essa mesma energia integralmente em você. Invista no seu corpo com uma consistência que se torna rotina inabalável. Não porque quer impressionar alguém, mas porque você merece sentir bem na própria pele. Invista na sua mente com leituras, aprendizados e desafios intelectuais que te expandem em direções que você nem sabia que podiam ser expandidas. Invista nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos que ficaram guardados tempo demais, nas suas habilidades que esperavam espaço para crescer. Invista nas suas relações genuínas, nas amizades que te nutrem, nas conexões que existem por escolha real e mútua. Quando você faz tudo isso com uma intensidade verdadeira, não para ser visto, mas porque é real, você começa a mudar de formas que aparecem na sua postura, no seu olhar, na energia que você projeta quando entra em qualquer ambiente. E quem te trocou, ao perceber essa mudança sem conseguir nomear exatamente de onde ela vem, vai sentir algo que não esperava sentir: a dúvida de se tomou a decisão certa. 4. Demonstre gratidão pela vida que está construindo. Esse comportamento tem um poder específico e profundo que a maioria das pessoas subestima de forma consistente, porque parece paradoxal demais para funcionar de verdade. Como gratidão pode ser um comportamento poderoso depois de ter sido trocado? Como você pode ser grato por uma situação que dói tanto? E a resposta está numa distinção que muda tudo quando você entende. Não se trata de ser grato pela troca em si. Não se trata de fingir que não dói ou de performar uma positividade artificial que ninguém acredita. Trata-se de uma prática estoica muito mais profunda e muito mais honesta do que qualquer positividade de fachada. Os estoicos chamavam isso de amor fati, que em latim significa amor ao destino. Não a resignação passiva diante do que acontece, não o conformismo de quem desistiu de querer mais, mas uma aceitação ativa e uma gratidão genuína pela totalidade da experiência que você está vivendo, incluindo as partes que machucam, porque são exatamente essas partes que têm o potencial de te transformar, de formas que as partes confortáveis nunca teriam capacidade de fazer. Marco Aurélio praticava isso diariamente com uma consistência que aparece em cada página dos seus diários. Encontrar, mesmo no meio da dificuldade mais real, as coisas concretas pelas quais ele era genuinamente grato. Não como exercício espiritual abstrato,
como prática diária de ancoragem na realidade do que ainda é bom. Quando você começa a demonstrar, com autenticidade real e sem nenhuma performance calculada, uma gratidão genuína pela vida que está construindo depois de ter sido trocado, você faz algo que desconcerta profundamente quem esperava te ver diminuído, destruído, ou pelo menos visivelmente abalado. Você mostra que a troca, por mais dolorosa que tenha sido, não te destruiu da forma que talvez a outra pessoa tivesse calculado, consciente ou inconscientemente. Você mostra que você tem recursos internos que ela talvez não tenha dimensionado direito, que você é capaz de encontrar valor, significado e até alegria genuína mesmo quando a situação externa é objetivamente difícil. E isso é raro de uma forma que as pessoas percebem intuitivamente, mesmo sem conseguir nomear o que estão percebendo. A gratidão que vem de dentro, que não é forçada nem exibida para a plateia, que aparece naturalmente no seu olhar e na forma como você fala sobre a sua própria vida, tem uma qualidade magnética que nenhuma estratégia calculada consegue imitar, porque ela não pode ser imitada. Ela só existe quando é real. Quem te trocou ao perceber que você está genuinamente construindo algo que te faz sentir vivo, não superficialmente bem, mas verdadeiramente bem com a direção que a sua vida está tomando, vai começar a se perguntar o que você encontrou que ela ainda não tem. E essa pergunta silenciosa e íntima, feita sozinha, é o começo exato da saudade. Você está chegando na metade do vídeo e eu quero saber: qual dos 4 comportamentos que você ouviu até agora está ressoando com mais força na sua situação específica? Escreve nos comentários, pode ser só o número ou uma frase curta que explique por quê. Isso me ajuda muito a entender o que vocês estão vivendo e a criar conteúdo cada vez mais relevante e específico para o que vocês precisam. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para garantir que nenhum vídeo novo passe despercebido. Vamos continuar. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 5. Expanda seu círculo social com intenção real. Depois de ser trocado, existe um padrão de comportamento que se repete com uma frequência impressionante e que, mesmo sendo completamente compreensível, acaba sendo um dos maiores obstáculos para a recuperação real. A pessoa que foi trocada se fecha, se isola, passa a maior parte do tempo sozinha, ou com um círculo muito pequeno e muito familiar de pessoas, muitas vezes as mesmas que, mesmo com toda a boa intenção do mundo, acabam alimentando o ciclo de ruminação e dor em vez de ajudar a superá-lo. O isolamento parece seguro quando você está vulnerável. Parece que se você não se expõe, não corre o risco de ser magoado de novo, de ser avaliado de novo, de ser encontrado insuficiente de novo. Mas o estoicismo, com a sabedoria prática que o caracteriza, ensina algo diferente e mais corajoso do que o fechamento defensivo. Sêneca escreveu que o ser humano foi feito para a vida em comunidade, que somos animais sociais não por escolha, mas por natureza, e que se fechar do mundo depois de uma dor é entregar ao sofrimento uma vitória que ele não merece e não ganhou. Expandir seu círculo social depois de ter sido trocado não é sobre provar para alguém que você está bem e que tem uma vida cheia. É sobre alimentar uma necessidade humana real, legítima e urgente de conexão genuína, que, quando satisfeita com intenção e discernimento, tem o poder de te lembrar quem você é além daquela relação que terminou. O 5º comportamento é expandir seu círculo social com intenção real, com propósito, não com o desespero de quem está tentando preencher um vazio de qualquer jeito, não com a pressa de substituir o que perdeu por qualquer coisa que se pareça remotamente com o que tinha.
mas com a curiosidade genuína e aberta de descobrir conexões que te enriquecem de formas que talvez você nem saiba ainda que precisa ou que queria. Apareça em lugares novos. Aceite convites que o você de antes teria recusado por preguiça ou por conforto. Busque ativamente pessoas que têm interesses que você admira, que vivem de formas que te inspiram, que têm perspectivas que te desafiam a pensar diferente sobre você mesmo e sobre o mundo. E ao fazer isso com abertura real, algo acontece simultaneamente em duas direções muito diferentes. Por um lado, você começa a perceber com uma clareza que cresce a cada nova conexão que o mundo é muito, muito maior do que aquela relação que parecia ser tudo e que ocupava todo o seu horizonte. Por outro lado, quem te trocou começa a te perceber numa dimensão diferente, como alguém que tem uma vida genuinamente rica, que tem conexões reais, que é valorizado e querido por pessoas diversas, que existe de forma plena muito além daquela relação. E isso ativa algo poderoso, primitivo e quase irresistível. O medo real de ter perdido algo que outras pessoas, com olhos mais abertos, estão claramente enxergando e valorizando. 6. Mantenha a dignidade em todos os encontros. Esse comportamento vai ser testado num momento muito específico que vai chegar, cedo ou tarde, e provavelmente mais cedo do que você imagina. O primeiro encontro real depois da troca. Pode ser um encontro pessoal num lugar que vocês frequentavam juntos. Pode ser uma mensagem que chega do nada num momento que você não esperava. Pode ser um comentário nas redes sociais. Pode ser qualquer forma de contato que quebre o silêncio que existia. E nesse momento preciso, tudo que você construiu internamente ao longo das semanas anteriores vai ser testado de forma concreta, imediata e sem tempo de preparação. Porque a tentação de reagir de forma emocional nesse momento é enorme, quase irresistível. A tentação de mostrar que ainda está profundamente afetado é enorme. A tentação de ir para o extremo oposto e exibir uma felicidade exagerada e artificial que claramente está sendo construída para ser vista também é enorme. E qualquer um desses caminhos entrega exatamente o que você não quer entregar nesse momento. O controle emocional que você passou semanas construindo com tanto esforço. Epicteto ensinava com uma consistência que atravessa todos os seus escritos que o domínio de si mesmo não se prova nas situações confortáveis. Se prova exatamente nas situações em que tudo dentro de você quer reagir de outra forma. Quando o impulso é mais forte e a tentação é maior. Manter a dignidade em todos os encontros significa uma coisa muito específica na prática. Você trata a pessoa que te trocou com uma cordialidade serena e genuína, sem o calor excessivo de quem está claramente tentando reconquistar algo, sem a frieza agressiva e calculada de quem está tentando punir e que denuncia o quanto ainda está afetado. Você é educado, você é tranquilo, você parece, porque de fato está sendo, alguém que processou o que aconteceu com honestidade e seguiu em frente de verdade. Não alguém que está fingindo ter processado, enquanto ainda está remoendo tudo por dentro. E a diferença entre os dois, entre a paz real e a paz performática, é sempre perceptível. As pessoas sentem essa diferença numa velocidade que vai além da análise racional. Sentem no tom de voz, no ritmo da conversa, na forma como os olhos se comportam, no jeito como o corpo ocupa o espaço. Quando você demonstra a paz real, quando você consegue estar no mesmo ambiente que quem te trocou sem se desestabilizar, sem precisar se provar, sem precisar que esse encontro específico resolva alguma questão emocional que ainda está aberta, você se torna algo genuinamente difícil de ignorar e difícil de esquecer. Uma pessoa que claramente não precisava ser completada por aquela relação para ser inteira. E essa percepção, mais do que qualquer palavra ou qualquer estratégia, é o que vai ecoar na mente de quem te trocou muito depois que o encontro acabou. Se você está chegando até aqui nesse vídeo, já está demonstrando na prática um dos princípios mais fundamentais do estoicismo: a persistência diante do que é difícil. A maioria das pessoas abandona no meio. Você não abandonou. Isso já é uma escolha importante sobre quem você está decidindo ser. Antes de continuarmos, quero te pedir uma coisa concreta. Escreve nos comentários uma palavra, só uma,
que representa quem você quer ser depois de passar por essa experiência de ter sido trocado. Apenas uma palavra. Isso cria um compromisso real e consciente com você mesmo. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Vamos para os 2 últimos comportamentos, que são os mais profundos e mais transformadores de todos. 7. Construa uma narrativa nova sobre o que aconteceu. Existe uma coisa que separa de forma definitiva, clara e mensurável as pessoas que saem de uma experiência de ter sido trocado mais fortes, mais inteiras e mais sábias sobre si mesmas, das que ficam presas nessa experiência por meses ou por anos a fio. Não é a gravidade do que aconteceu. Não é a intensidade da dor que sentiram. Não é o quanto a troca foi justa ou injusta. É a narrativa que elas constroem internamente sobre o significado do que aconteceu. E não estamos falando dos fatos concretos do que aconteceu, porque os fatos são imutáveis e pertencem ao passado que não pode ser alterado. Estamos falando da história que você escolhe contar para si mesmo sobre o que esses fatos significam para quem você é e para onde a sua vida vai a partir daqui. E essa escolha, que parece pequena demais para ter consequências grandes, que parece apenas uma questão de perspectiva pessoal, tem consequências concretas e imensas na direção que a sua vida vai tomar nos próximos meses e anos. A narrativa mais comum depois de ser trocado é a narrativa da vítima, e ela soa assim por dentro. Eu fui trocado, o que significa que não fui suficiente, o que significa que tenho algo fundamentalmente errado em mim, o que significa que preciso ter muito cuidado para não ser descartado de novo. Essa narrativa parece honesta, parece até corajosa na sua aparente autoanálise. Mas, na verdade, é a mais distorcida de todas porque parte de uma premissa completamente falsa. Que ser trocado diz algo definitivo e verdadeiro sobre o seu valor intrínseco. Não diz. Nunca disse. Nunca vai dizer. Marco Aurélio escreveu em seus diários pessoais com uma honestidade desarmante que somos afetados não pelo que acontece conosco, mas pela interpretação que fazemos do que acontece. E construir uma narrativa nova sobre ter sido trocado não é negar a dor com otimismo forçado, não é minimizar o que foi real e o que foi difícil, não é se convencer de que tudo foi ótimo quando claramente não foi. É fazer uma escolha honesta e genuinamente corajosa sobre o papel que essa experiência vai desempenhar na história maior da sua vida. A narrativa estoica do ser trocado, quando construída com honestidade real, soa assim. Eu passei por uma situação profundamente dolorosa que me mostrou com clareza onde eu estava colocando meu valor fora de mim mesmo, de uma forma que não era saudável, que me forçou a desenvolver recursos internos que eu não sabia que tinha até precisar deles, que me redirecionou para uma versão de mim mesmo mais alinhada com quem eu realmente sou do que a versão que estava existindo antes. Essa narrativa não é otimismo de fachada. É uma interpretação que tem consequências reais e verificáveis. Ela te coloca no papel de protagonista consciente da sua história, em vez de vítima das escolhas alheias. E quando você começa a viver genuinamente a partir dessa narrativa, não apenas repetindo ela como um mantra, mas habitando ela de verdade com cada escolha que você faz, você muda de uma forma que as pessoas ao seu redor percebem, inclusive e especialmente quem te trocou. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 8. Torne-se a versão de você que não precisa ser escolhida para ser inteira. Esse é o comportamento mais profundo, mais transformador e mais definitivo de todos os 8. E é também o que torna todos os outros comportamentos sustentáveis a longo prazo, porque sem ele,
Os outros 7 se tornam eventualmente uma coleção de estratégias sem fundação real. Você pode praticar o silêncio com classe. Pode se tornar imprevisível. Pode investir em você mesmo com intensidade. Pode demonstrar gratidão genuína. Pode expandir seu círculo social. Pode manter a dignidade nos encontros. Pode construir uma narrativa nova e mais poderosa sobre o que aconteceu. Mas se no fundo de tudo isso ainda existe, mesmo que bem escondida, mesmo que você raramente admita para si mesmo, a esperança secreta de que todos esses comportamentos vão funcionar como estratégia para fazer a pessoa que te trocou voltar. Se a motivação mais profunda por trás de toda essa evolução ainda é ser escolhido de novo por quem te descartou, então você ainda está ancorando o seu valor em ser escolhido por alguém. E isso vai sabotar tudo o que você está construindo, silenciosamente, mas com uma eficiência devastadora. Porque as pessoas sentem quando a sua evolução é uma performance. Sentem quando o seu crescimento tem uma audiência específica. E isso, ao invés de criar admiração genuína e saudade real, cria uma distância que você não consegue nomear, mas que está lá. Epicteto ensinava, a partir de uma vida inteira de privação e de testes que poucos de nós jamais vamos enfrentar, que a liberdade máxima que um ser humano pode alcançar é a liberdade de não precisar da aprovação de ninguém para saber quem é, para viver de acordo com seus valores mais profundos e para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Isso não é frieza emocional, não é arrogância disfarçada de filosofia, não é se fechar para o amor ou para a conexão genuína. É o exato e completo oposto disso. É se tornar tão completo em si mesmo que o amor que você oferece, quando você oferece, vem da abundância real e não da necessidade desesperada. Vem da escolha consciente e não do medo de ficar sozinho. E esse tipo de amor, esse tipo de presença, esse tipo de pessoa, é genuinamente impossível de substituir. Porque quando você se torna a versão de você que não precisa ser escolhida para ser inteira, você para de ser alguém que pode ser trocado com facilidade e passa a ser alguém que só pode ser perdido para sempre. E quem te perdeu, ao perceber com o tempo a dimensão real do que abriu mão, vai sentir sua falta de uma forma que nenhum substituto jamais vai conseguir preencher. Não porque você fez algo específico para causar isso, mas porque você se tornou algo que não se encontra em qualquer lugar, que não se reproduz facilmente, que não pode ser simplesmente trocado por outra versão parecida. Esse é o poder mais profundo do estoicismo aplicado à sua vida real. E esse poder sempre esteve disponível para você. Estava apenas esperando que você decidisse, de forma consciente e completa, usá-lo. Você chegou ao final dos 8 comportamentos poderosos que fazem quem te trocou sentir sua falta. E antes de você levar esses 8 comportamentos para a sua vida, eu preciso que você entenda uma coisa que é absolutamente fundamental para que tudo o que você ouviu hoje funcione de verdade, com a profundidade e a permanência que ele pode ter. Esses 8 comportamentos não são uma lista de estratégias para reconquistar alguém. Não são um manual de manipulação emocional com um embrulho filosófico bonito. Não são uma série de passos para fazer a outra pessoa voltar correndo para você. Cada um deles, do primeiro ao 8º, aponta com consistência para a mesma direção e para o mesmo lugar, para dentro de você, para a construção deliberada e honesta de uma versão de você mesmo, que é genuinamente mais inteira, mais sólida, mais alinhada com seus valores reais e mais fiel à sua natureza mais profunda do que a versão que existia antes de ser trocado. E quando essa versão emerge de verdade, não como performance, mas como resultado real de escolhas reais feitas com consistência ao longo do tempo, o efeito que ela tem em quem te trocou não é estratégico, é simplesmente a consequência natural e inevitável de você ter se tornado alguém impossível de ignorar e impossível de esquecer. Ser trocado é uma das experiências mais dolorosas que existem no repertório humano de sofrimento. Ela atinge lugares que outras dores não atingem, questiona coisas que outras experiências não questionam. Mas o estoicismo, com 2000 anos de sabedoria testada em condições muito mais extremas do que a maioria de nós vai enfrentar, te oferece uma perspectiva que tem o poder de mudar tudo. Essa dor não é o fim da sua história.
não é a conclusão. É o ponto de inflexão. É o momento em que você pode escolher, de forma absolutamente consciente e genuinamente corajosa, quem você vai se tornar a partir daqui. A versão que emerge de quem faz essa escolha, de quem decide usar o que foi difícil como combustível para se tornar mais, em vez de usar como justificativa para se tornar menos, é sempre mais poderosa, mais autêntica e mais magnética do que a versão que existia antes. Quem te trocou pode ou não voltar a sentir sua falta com a intensidade que esses comportamentos podem gerar. Mas esse não deve ser o seu foco principal. O seu foco deve ser uma única coisa, a mais importante: se tornar tão inteiro, tão verdadeiro, tão profundamente alinhado com seus valores mais essenciais que a pergunta de ser ou não escolhido por alguém específico perca a urgência devastadora que tem hoje. Porque quando você chega lá, você se torna inevitável. Para você mesmo primeiro. E para o mundo todo depois. Se esses 8 comportamentos fizeram sentido real para você hoje, eu te peço 3 coisas concretas antes de você ir. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito mais do que parece. Escreve nos comentários qual dos 8 comportamentos você vai começar a aplicar ainda hoje. Não amanhã. Hoje. E se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque toda semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, comportamento humano, inteligência emocional e como construir uma mente forte e uma vida que valha a pena diante de qualquer adversidade que apareça. Muito obrigado por ter ficado até o final. Cuida de você com a mesma intensidade e a mesma dedicação que você um dia cuidou de alguém que não soube te valorizar como merecia. Até o próximo vídeo.